Imagina você desembarcando no Japão. Logo de cara já sente aquele clima diferente. As ruas são impecáveis, todo mundo super educado, tecnologia por todo lado e uma sensação de segurança que a gente quase não acredita ser real. Sabe aquele lugar onde dá vontade de sair andando de madrugada, sem medo de nada, onde as crianças vão sozinhas para a escola e se alguém esquece o celular na mesa do restaurante, ele fica ali até o dono voltar? Pois é, esse é o Japão que a gente conhece dos filmes, dos animes e até das notícias. Parece até mesmo coisa de outro mundo, não é mesmo? Só que por trás desse cenário quase perfeito, também existe uma sombra, um lado sombrio, que ninguém imagina quando pensa no país do sol nascente. Pois mesmo em um lugar que inspira tanta tranquilidade, a história mostra que o mal sempre encontra um jeito de aparecer. E é exatamente sobre esse contraste bizarro que a gente vai falar hoje. Esse vídeo vai trazer casos pesados, então se você é sensível a temas como violência ou crimes envolvendo menores, assista com cautela. O objetivo aqui é entender como essas pessoas impactaram a cultura e a sociedade japonesa, sem nenhum sensacionalismo. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós iremos acompanhar os 5 serial killers japoneses mais bizarros e perturbadores de todos os tempos. Sabe aquele tipo de caso que faz todo mundo repensar o que é a maldade humana? Então, é exatamente assim com o Miyazaki Tsutomu, um cara que virou uma lenda de terror real no Japão, e não é à toa. Ele nasceu em 21 de agosto de 1962 em Tóquio, e veio de uma família rica e influente, mas desde o berço a vida dele já era marcada por uma condição rara, a sinostose radioulnar, uma deformidade que fundia os ossos dos antebraços, impedindo de dobrar os pulsos para cima. E isso era algo que o cara tentava esconder a todo custo, porque era uma coisa que fazia ele se sentir inferior. E não é por menos também, né? Todo mundo aqui sabe como funciona o bullying. Qualquer um que é só um pouquinho diferente da maioria já pode virar chacota eterna. E por causa das suas mãos, Miyazaki experimentou isso na pele. E mesmo que seus pais tivessem bastante dinheiro, eles eram distantes e completamente focados no trabalho. Daquele tipo que negligencia as necessidades do filho, mas tinha uma pessoa na vida dele a quem respeitava. Esse era o seu avô, Shokichi, um homem respeitado na comunidade, que parecia o único a oferecer algum tipo de afeto. Só que essa relação também era cheia de expectativa, de que o Miyazaki superasse as suas limitações e se tornasse um sucessor digno do legado familiar. Então a pressão para ser normal, entre aspas, e a incapacidade de atender às expectativas só fizeram ele se afundar mais no seu complexo de inferioridade e se isolar, ao ponto de não ter sequer um amigo. E com o isolamento social, ele se apegou a algo que alguns de vocês até devem gostar também, que foram os mangás. O Miyazaki se tornou um baita otaku, mas não daquele tipo que coleciona action figures. A obsessão dele era por mangás e animes com temas violentos, gore e conteúdo adulto, que pra piorar, gostava de assistir aqueles que exploravam canibalismo e necrofilia. O cara era tão fissurado por essas coisas, que chegou a ter uma coleção grande de fitas de vídeo. E essa imersão em um mundo de fantasias distorcidas foi um terreno fértil para o desenvolvimento de sua psicopatia, porque não existiam limites quando se tratava do quanto ele se expunha a essas coisas macabras, que fizeram Miyazaki perder cada vez mais a sensibilidade e distorcer a sua percepção de realidade. Como se não bastasse estar completamente enfiado nessas coisas, surgiu uma notícia péssima. Seu avô, a única pessoa a quem ele tinha algum tipo de apego, acabou falecendo em maio de 1988, e isso foi um golpe devastador para o jovem. E pra você ter noção do quanto o cara era apegado ao seu avô, o maluco fez uma das coisas mais bizarras que eu já vi na vida, e comeu parte das cinzas dele, numa tentativa de mantê-lo por perto. E nem dá pra imaginar o gosto de uma coisa dessas, né? Poucas semanas depois, a mãe do Miyazaki pegou ele observando a irmã mais velha no banho, e levou a maior bronca. Como punição, ela exigiu que ele passasse mais tempo trabalhando, e menos com as suas fitas de vídeo que ele tanto gostava. E fazer isso era praticamente como se ela tivesse tirado dele a única razão que tinha pra viver. E não que a mulher tivesse errada, é claro que ela não estava. Até porque é super bizarro, nojento e imoral o que ele fez. Mas aí entra a grande questão. Para alguém que já estava com os pensamentos errados, essa atitude foi praticamente o estopim daquela situação toda, o que fez ele atacar a própria mãe. E a partir daí, sua mente quebrou completamente, transformando o cara no assassino otaku, ou Ratman, que é um apelido ainda preconceituoso, já que foi justamente por conta da sua doença que deixava suas mãos daquele jeito que deram esse apelido. Foi em agosto de 1988 que começou a onda de ataques, sempre usando o mesmo plano. Ele atraía as meninas para o seu carro, que seus pais mesmo haviam dado, geralmente oferecendo doces ou brinquedos. Desse jeito ele conseguiu fazer coisas terríveis com 4 meninas, com idades entre 4 e 7 anos, em Tóquio, na província de Saitama. Isso ainda
ainda é lembrado com repulsa por muita gente, e o caso continua a ser estudado por criminologistas e psicólogos em todo o mundo, porque ele realmente foi longe demais, até para os padrões de criminosos desse tipo. As vítimas eram levadas para a casa dele, onde o Miyazaki cometia todo tipo de bizarrice que você pode imaginar, e também coisas inimagináveis, já que o cara estava acostumado a assistir necrofilia e em alguns casos canibalismo. E isso por si só já são coisas perturbadoras de se imaginar, só que não parava por aí. Ele também enviava partes dos corpos das vítimas, junto com cartas bizarras e fotos para as famílias. Em uma dessas cartas, ele chegou a escrever: Miyazaki vai te finalizar, que só mostra o quão sádico o cara era. Além disso, o cara também guardava partes como troféus e mantinha um diário detalhado dos seus crimes. E como o jeito que ele agia era imprevisível, sem deixar muitas pistas, a polícia teve muita dificuldade para conseguir capturá-lo, enquanto que a cada crime ele parecia se aprofundar ainda mais na sua busca por perversão na dor e no desespero das famílias. Tudo isso só chegou ao fim porque em julho de 89, um homem o viu tirando fotos de uma jovem e confrontou o que estava acontecendo, e isso escalou ao ponto de descobrirem a extensão dos seus crimes e a mente perturbada dele. A cena da prisão ainda conseguiu chamar mais atenção para o caso, porque ele apareceu usando uma peruca e roupas femininas, o que pra época era algo completamente incomum de se ver. E durante o interrogatório, Miyazaki mostrou que realmente não se importava com nada que tinha feito, confessando os crimes com uma calma assustadora. Ele chegou até ser diagnosticado com transtornos de personalidade. Isso é um tópico delicado, né, galera? Porque já vimos vários casos aqui, onde a defesa chega apresentando algum tipo de laudo psiquiátrico para tentar amenizar a culpa do crime. O problema é que mesmo ele passando por dificuldades em sua infância, sofrendo bullying na escola, sendo excluído por sua família, quem sabe com acompanhamento psicológico, ele realmente pudesse ter se tornado uma pessoa decente. Mas por outro lado, quantas pessoas já passaram por essas mesmas situações e não fizeram coisas tão abomináveis assim? São coisas que realmente não tem como defender de jeito nenhum, principalmente se lembrar que ele ainda dava um jeito de atormentar as famílias das vítimas. O cara simplesmente era perverso. E foi isso que as autoridades também pensaram, porque determinaram que o Miyazaki era são e consciente dos seus atos. Depois de um longo tempo de espera para o julgamento, em 1997 ele foi condenado à pena capital, ficando preso até 2008, quando a sentença foi aplicada por enforcamento. Esse caso teve um impacto gigantesco na cultura japonesa, porque já viu, né? Quando a mídia pode aproveitar de alguma coisa da cultura pop para pegar no pé, ela vai lá e faz. Não foi diferente com o fato dele ser um grande fã de mangás. Isso fez a galera otaku passar a ser vista com péssimos olhos. Assim, de repente, ser otaku virou sinônimo de ser um potencial psicopata, um estigma que demorou muito tempo para ser deixado de lado, até, é claro, virou outra pessoa horrível e manchar novamente essa comunidade. Ao menos, as atrocidades que ele fez impulsionaram a criação de novas leis e políticas de proteção à criança. Mas mesmo anos após a sua execução, o nome de Tsutomu Miyazaki ainda é sinônimo de horror no Japão. Imagina um adolescente surdo aterrorizando cidades inteiras no Japão dos anos 40. A história de Seisako Nakamura é daquelas que viram lenda urbana de medo, e não é pra menos, principalmente quando a gente tem o costume de não imaginar pessoas com algum tipo de deficiência cometendo crimes hediondos, o que por si só é um pensamento até errado e capacitista, que acaba trazendo a ideia de que surdos jamais seriam capazes de cometer um crime. E por mais estranho que possa parecer ter que falar isso, é importante afirmar que no final das contas, essas pessoas são todas iguais às outras, e desse jeito elas têm a capacidade sim de cometer atos cruéis. Então, Seisaku nasceu em um período de grande turbulência no Japão, e a sociedade ainda não estava preparada para lidar com a sua surdez, deixando ele em uma posição vulnerável. Assim, desde cedo, ele enfrentou o preconceito e a crueldade, não só de seus colegas de escola, mas também da sua própria família, que o tratava como um fardo. Desse jeito, os filmes sobre samurais se tornaram a sua válvula de escape, só que aí veio a sementinha do mal na cabeça dele, a ideia de usar a força para se impor, uma forma de extravasar toda a raiva que sentia no seu desejo de vingança contra a sociedade. Por isso, quando só tinha 14 anos, em 22 de agosto de 1938, ele tentou fazer algo terrível com duas mulheres que resistiram, e então foram finalizadas. E mesmo que esses dois casos geralmente sejam excluídos da sua contagem de finalizador em série, eles marcam o início de tudo. Era uma época em que a sociedade japonesa estava em meio ao caos da guerra, então eram muitos problemas externos para lidar, o que deixou um terreno propício para que o garoto fizesse o que bem entendesse. Muitos acreditavam que as notícias de finalizações causariam problemas maiores, e por isso era evitado espalhar a notícia de que as finalizações estavam acontecendo, permitindo que Seisaku ficasse foragido por mais tempo do que deveria. Existem relatos de que a família chegou a desconfiar dos atos dele, mas o medo, o choque e até a falta de apoio das autoridades fizeram com que ninguém soubesse como agir. Isso acabou facilitando para que a sequência de crimes continuasse por mais tempo. Em 18 de agosto de 1941, aos 17 anos, ele finalizou uma terceira mulher e feriu uma quarta. 2 dias depois, em 20 de agosto, mais 3 pessoas foram encontradas sem vida. Em 27 de setembro do mesmo ano,
ano, a coisa mudou um pouco, porque dessa vez ele atacou o próprio irmão e feriu seu pai, sua irmã, sua cunhada e sua sobrinha. Dava pra ver aqui que ele já estava completamente descontrolado, mas não parou por aí. Em 30 de agosto do ano seguinte, ele tirou a vida de um casal, a filha e o filho deles, e ainda tentou atrocidades contra outra filha, e tudo era feito com a maior violência possível, sem se preocupar nem um pouco com as consequências, e muitas vezes ainda aproveitava para roubar as vítimas. Então sozinho ele espalhou o pânico por todo lugar que passava. Nessa altura ele já tinha se tornado um problema grande demais para ser ignorado, só que a polícia tinha dificuldade em pegá-lo, já que estava sempre mudando de lugar, e estamos falando de quase 80 anos atrás. Não tinha telefone para avisar que o próximo crime aconteceu em X localização. Nessa época, não só no Japão, mas no restante do mundo, era muito difícil conseguir perseguir um finalizador em série. Mesmo tão novo, ele acabou virando uma lenda na região, sendo apelidado de o garoto monstro pela própria comunidade. O medo era tanto que todo mundo ficava em alerta, torcendo para nunca ter que cruzar o caminho dele. Só que depois de mais 9 finalizações, já em 12 de outubro de 1942, o cara foi capturado, o que foi um baita alívio para as pessoas. Mas um mês depois da sua prisão, o seu pai tirou a própria vida de tanta vergonha que sentia. E bom, é no Japão, né? Todo mundo sabe como as pessoas desse país são apegadas à sua honra, algo que persiste até os dias atuais. Então imagina lá em 1940. A vergonha de ter criado um garoto que cometeu tantas atrocidades deve ter sido demais para suportar. Seisaku foi julgado como um adulto sob a lei de guerra, uma legislação especial que permitia julgamentos mais rápidos e sentenças mais severas em tempos de conflito. E apesar de médicos alegarem insanidade, o julgamento foi rápido e ele foi finalizado em 19 de junho de 1943, aos 18 ou 19 anos, o que o coloca entre uma das pessoas mais jovens a sofrerem a pena capital no Japão, uma coisa que é bastante discutível, porque ele era muito jovem quando cometeu todos os seus crimes, e todo o caso desenrolou em menos de 3 anos, um tempo muito rápido, e que mesmo assim eternizou o garoto na história do país. E aqui é importante um adendo: esse conteúdo não é para idolatrar, glamorizar ou fazer um ranking de quem cometeu mais crimes, não é nada disso. O foco é mostrar um impacto social mesmo, e como o Japão mudou por causa desses casos, porque por exemplo, o próprio Seisaku recebeu uma menção no livro Senzen no Shonen Hanzai, que traduzido fica Crimes Juvenis no Japão pré-guerra, que foi publicado em 2007, e nele é contada a história sobre o garoto monstro e as lições sombrias que a sua história nos ensina. Isso acaba entrando naquele mesmo tópico que eu comentei no caso anterior, dele ser alguém que era marginalizado pela sociedade e que acabou se virando contra ela. E é sempre interessante pensar se isso poderia ter sido diferente de alguma forma, se tivesse recebido mais atenção no início. Só que de qualquer forma, isso não tira a responsabilidade dessas pessoas em seus atos terríveis, pois cada um faz as suas escolhas e define o seu caminho. Mas me diz aí nos comentários, o que você acha que leva uma pessoa a fazer essas coisas? Ela já nasceu mal ou realmente foi falta de um cuidado maior? Nesse terceiro caso, nós vamos falar de um cara que trouxe a brutalidade da guerra para o dia a dia no Japão, Yoshio Kodaira, um monstro da era Showa. Ele nasceu em 28 de janeiro de 1905, e a sua vida foi marcada por uma questão que o acompanhou desde a infância, a gagueira. Mas mesmo assim, isso não o impediu de, aos 18 anos, se alistar na Marinha Imperial Japonesa, e ainda ser designado para o Regimento de Fuzileiros Navais de Yokosuka, uma cidade japonesa que, apesar de ser pouco mencionada pela mídia, sempre teve bastante população. Mas foi durante a sua passagem pela China, em 1928, que a sua brutalidade começou a se manifestar de forma mais explícita, porque foi ali que participou do que ficou conhecido como o incidente de Jinan, onde confessou ter finalizado 6 soldados chineses. Além disso, alguns relatos ainda indicam que ele teria feito atrocidades com diversas mulheres na China, o que infelizmente não é uma coisa de se duvidar em tempos de guerra, porque existem várias histórias que contam coisas parecidas, o que só mostra o quanto esses conflitos conseguem fazer o ser humano colocar para fora o pior de si. Em um episódio particularmente perturbador, Yoshio enfiou uma espada na barriga de uma mulher grávida, um gesto que é completamente desumano, e já mostrava que ele era um soldado extremamente violento e desprovido de qualquer tipo de empatia. Mas ao retornar para o Japão em 1932, ele se casou, o que me faz perguntar como alguém consegue se casar com um monstro desse tipo. Mas é aquilo, né? Quanto pior a pessoa, mais habilidade ela vai ter para esconder o quão ruim ela é. E bom, chega uma hora que a máscara cai, mesmo que dessa vez tenha sido com ele tendo filho com outra mulher, o que fez a sua esposa ir embora. Só que aí ele tomou a atitude mais imbecil possível. Em vez de ir lá ficar com a mulher com quem ele tinha tido um filho, ele teve um acesso de raiva e atacou a família da ex-esposa. Ele tirou a vida do pai dela e feriu outras 6 pessoas com uma barra de ferro. Graças a isso, ele foi condenado a 15 anos de prisão, mas acreditem se quiser, ele saiu em liberdade condicional em 1940, como se alguém acostumado a tirar vidas não fosse fazer alguma asneira outra vez. Não deu outra. Entre 1945 e 1946, logo depois da rendição do Japão após as bombas de Hiroshima e Nagasaki, Yoshio cometeu uma série de atrocidades e finalizações que aterrorizaram as mulheres de Tóquio e Tochigi. Sua contagem
abordagem foi pelo menos de 8 mulheres, em crimes marcados por uma violência extrema e uma frieza assustadora. O cara aproveitou o caos em que o país estava, a falta de segurança e a vulnerabilidade das mulheres que tentavam sobreviver em meio à destruição, para cometer essas atrocidades. Era uma época em que as cidades estavam em ruínas, a polícia desorganizada e a população totalmente traumatizada. Todos estavam mais preocupados em encontrar comida e abrigo do que em se proteger. Então ele as abordava em estações de trem ou em dormitórios femininos, com o pretexto de oferecer comida ou emprego em fazendas. Quando chegavam em locais isolados, como florestas, tudo acontecia. Ele agia depressa e com muita brutalidade e uma precisão militar. O cara sabia muito bem o que estava fazendo e como fazer para deixar poucos rastros para que a polícia pudesse seguir. E o Japão, que sempre foi um país acostumado com um baixo índice de criminalidade, estava em desespero. Não podia ter momento pior para alguém desse tipo aparecer. A situação toda fez o medo só se espalhar mais rápido, e as mulheres viviam com pavor de serem as próximas vítimas. Foi aí que surgiu o apelido, o monstro da Era Showa. E esse nome vem do fato de que o país tem definições por eras, que vão de acordo com os imperadores de cada era. Por exemplo, a Era Showa durou de 1926 a 1989, onde esse nome, ironicamente, significa paz iluminada, mesmo que durante esse período tenha acontecido o conflito mundial mais mortal de todos os tempos. E uma curiosidade é que até hoje, o Japão tem um imperador e está vivendo na Era Heiwa, que significa harmoniosa e auspiciosa. Mas voltando ao caso, o Yoshio foi preso em 20 de agosto de 1946, e durante o interrogatório ele confessou os crimes com uma calma assustadora, descrevendo os detalhes macabros sem demonstrar qualquer emoção. Ele negou a responsabilidade por 3 finalizações, mas foi julgado por 7 delas em 18 de junho de 1947, sendo condenado à pena capital, e logo em outubro de 49 ele foi executado. E para fechar o nível de frieza, antes de morrer, Yoshio Kodara ainda disse: "Tenho sorte de poder perder a vida em um dia tão calmo e pacífico." Ou seja, até no seu último momento, ele não demonstrou nenhum arrependimento ou emoção. Depois de ter causado o maior caos em um momento em que o país tentava se reerguer das cinzas da guerra, literalmente, né? Será que esse foi um homem que foi transformado pela guerra e que passou a aterrorizar o seu próprio povo? Ou você acha que ele sempre foi uma pessoa ruim mesmo? E que não podemos justificar os seus atos com aquilo que viveu enquanto servia à marinha japonesa? Porque o Yoshio acabou se tornando um símbolo da desumanização que a guerra pode causar, e da forma como a violência pode se espalhar mesmo com o fim dos conflitos. Até hoje, vemos em alguns países o efeito que os veteranos sofrem quando voltam para suas vidas, onde a grande maioria deles continuam muito afetados por tudo que viram nos dias que tiveram no campo de batalha, onde testemunharam as coisas mais terríveis acontecendo, e que algumas vezes foram eles mesmos que cometeram as atrocidades. Em 2 meses, uma onda de abusos e mortes apavorou a província de Gunma, e o culpado disso era Kiyoshi Okubo. Ele nasceu em 1935, e durante o período da Segunda Guerra Mundial, foi intimidado por outras crianças por causa da sua mãe ser metade russa. E é incrível a capacidade que as crianças têm de zombar das outras, por menor que sejam os detalhes. Muitas das vezes, esse tipo de coisa é o que mais contribui para o desenvolvimento de uma personalidade distorcida. Mesmo que nessa época de conflito, o nacionalismo do Japão estivesse ainda maior, não justifica zoarem o Kiyoshi por ser um quarto russo, uma coisa que era só um preconceito. No meio disso, a sua mãe, talvez por culpa ou por excesso de zelo, protegia muito ele, o que pode ter impedido o garoto de desenvolver habilidades sociais. Mas desde cedo, ele demonstrou um comportamento problemático, com um histórico de crimes que se estendeu por anos, até ficar cada vez mais grave, criando um caminho de violência e prisões cada vez mais pesadas. A história criminal do Kiyoshi é longa, mas começou a ficar pior em 12 de julho de 1955, quando ele cometeu a sua primeira atrocidade conhecida, aos 20 anos, o que já demonstrava uma perversão que o levaria a cometer atos cada vez piores. Em 26 de dezembro do mesmo ano, ele tentou outra atrocidade com uma mulher, mas não conseguiu e acabou sendo preso. No entanto, ficou somente 4 anos cumprindo pena, um tempo relativamente curto para o que ele tinha tentado fazer, e que já tinha feito antes. Então a falta de punição mais pesada e de um tratamento psicológico adequado permitiu que ele continuasse a ser uma ameaça para a sociedade. Ainda mais que entra naquela ideia de impunidade, né? Onde fica na cabeça do cara que pode fazer o que quiser, que ele vai ficar só alguns anos preso. Aí em 16 de abril de 1960, só alguns meses depois de já estar solto, ele tentou atacar de novo. Dessa vez não conseguiu, mas mesmo assim a vítima acabou retirando a queixa. Ninguém sabe ao certo o motivo, mas é bem provável que ela tenha ficado com medo de sofrer alguma vingança e achou mais seguro não levar o caso adiante. Só que como eu falei, muitas vezes a impunidade encoraja os agressores. E em 5 de maio de 1961, ele se casou e teve uma filha e um filho. Nessa hora, você pode até imaginar que seria ao menos uma razão para que o cara parasse com essas coisas abomináveis. Mas não, a sua vida familiar não o impediu de continuar seus crimes.
Muito pelo contrário, a fachada de homem de família servia para esconder quem ele era de verdade. Demorou mais alguns anos, ou só não se tem notícia de algum crime dele durante um tempo, porque o próximo ataque só aconteceu em 23 de dezembro de 66. Meses depois, em fevereiro, ele cometeu atrocidades com 2 mulheres. Isso fez com que em 7 de junho ele fosse condenado pelo abuso, e também por chantagem que havia feito com um homem em 66. Mas outra vez ele foi libertado, agora em liberdade condicional no dia 2 de março de 71, retornando para casa. Essa série de crimes sexuais e prisões anteriores mostra um padrão de comportamento violento, onde a cada liberação, Kiyoshi parecia se tornar mais audacioso e perigoso, culminando em sua onda de finalizações que aterrorizou Gunma. Entre 31 de março e 10 de maio de 71, em apenas 40 dias, o cara entrou numa verdadeira onda de crimes, como se tivesse perdido completamente o controle. Nesse curto período, ele tirou a vida de 8 meninas e mulheres na província, aumentando o terror de forma assustadora, o que lhe rendeu o apelido de Stalin de Gunma, uma referência direta ao ditador soviético Joseph Stalin, que já nessa época era famoso por conta da brutalidade e das execuções em massa. E se comparar, você vai ver que apesar do Kiyoshi ser um criminoso brutal, ele estava longe de ter tantas finalizações em sua conta quanto Stalin. Mas fazer o que, né? Aquele 1/4 de russo que ele tinha foi o suficiente para taxá-lo com esse título. Só que era assim como a mídia chamava ele. O Kiyoshi mesmo costumava usar um pseudônimo para se disfarçar, chamado Tanigawa Ivan, e abordando as suas vítimas em locais isolados, para então fazer coisas aterrorizantes com elas e depois finalizá-las. Em 7 de maio de 1971, uma funcionária de escritório de 21 anos desapareceu enquanto andava de bicicleta em uma cidade da província. 5 dias depois, o irmão dela encontrou a bicicleta e viu um suspeito dirigindo um coupé Mazda Hautari. Quando o irmão se aproximou para questioná-lo, Kiyoshi fugiu. E com isso, o rapaz anotou a placa do carro e passou para a polícia, fazendo o finalizador ser capturado pelas autoridades em outra cidade. Foi só depois que a polícia começou a investigar de verdade que descobriram um padrão assustador. Em cerca de 2 meses, ele se aproximou de mais de 150 jovens e cerca de 50 mulheres chegaram a entrar no seu carro. Dessas, ele relatou ter tido relações com aproximadamente 30, mas vale lembrar que esses números são baseados no que ele mesmo dizia. Então, sempre existe uma dúvida sobre o que é real e o que é exagero, já que muitos desses criminosos têm tendência a inflar os próprios feitos, para parecerem ainda mais cruéis ou inteligentes. Mesmo assim, ele contou que as 8 mulheres foram finalizadas porque resistiram, e como tinha cometido tantos crimes em tão pouco tempo, a sua busca já estava sendo prioridade na região, o que fez ser um alívio quando ele foi finalmente capturado. Ele ainda foi diagnosticado com transtornos de personalidade, mas as autoridades determinaram que ele era são e consciente dos seus atos, o que gerou um intenso debate sobre a responsabilidade criminal e a natureza da psicopatia, mas o julgamento foi rápido, e em 22 de fevereiro de 73, o tribunal condenou ele à pena capital na forca. E o mais comum nesses casos é que o criminoso acaba tentando apelar, trocando a sentença por prisão perpétua para evitar perder a vida. Só que no caso dele não, o que surpreendeu muitas pessoas. Então ele foi finalizado em 22 de janeiro de 1976, depois de passar 3 anos preso. Mas mesmo com toda a marra de não ter tentado mudar a sentença, foi relatado que ele não conseguiu se levantar no dia da sua execução, um sinal de que talvez a realidade do seu destino finalmente o tivesse atingido. O caso de Kiyoshi ainda levantou questões sobre a eficácia do sistema prisional em reabilitar criminosos sexuais e a necessidade de um acompanhamento psicológico mais rigoroso para indivíduos com histórico de violência, porque a falta de um sistema de monitoramento claramente facilitou para que ele continuasse a ser uma ameaça para a sociedade, e toda a tragédia que se seguiu poderia ter sido evitada desde a sua primeira prisão, se tivesse acontecido uma intervenção mais rigorosa. E quando a gente olha pro Brasil, parece que a história se repete, né? Isso é muito triste, mas ainda hoje vemos criminosos que são presos, cumprem uma pena curta e logo depois voltam para as ruas, prontos para cometer novos crimes. Ou seja, mesmo décadas depois desse caso japonês lá nos anos 70, ainda estamos enfrentando o mesmo tipo de problema por aqui. Infelizmente parece que tem coisa que não muda nunca. Mas uma coisa bizarra referente ao caso aconteceu em 29 de novembro de 2008. Um vídeo do YouTube intitulado White House, Why You Never Became a Dancer, foi upado aqui no site. No vídeo aparece uma imagem de Reiko Takemura, uma das vítimas do Kiyoshi, editada de uma forma perturbadora, enquanto a música de mesmo nome do título tocava ao fundo. E a identidade dela só foi descoberta recentemente, em 2023, porque a bizarrice chamou a atenção das pessoas da internet, que começaram a tentar descobrir quem era. Até que um usuário do Reddit rastreou a imagem para um livro sobre os crimes de Kiyoshi, e identificou ela como a Reiko, mas ninguém sabe quem colocou o vídeo online.
Masakatsu Nishikawa nasceu em 1956, em Totori, e era o único menino da família, com 4 irmãs mais velhas que ele. E a sua infância foi tão conturbada quanto a dos outros desse vídeo. Mas no caso dele, seu pai era um diarista ausente, e a mãe dele é uma pessoa muito abusiva, uma dupla com a qual ia ser difícil conseguir criar um lar com afeto. Pra piorar, além do garoto assistir todos os dias a violência entre seus pais, e às vezes até acabar sendo atingido, ele também sofria bullying na escola. Mas apesar disso, foi um golpe difícil de aguentar quando a sua mãe perdeu a vida por causa da diabetes, quando ele estava na 3ª série. E por mais que não fosse a melhor família do mundo, esse tipo de coisa costuma afetar de qualquer jeito. Então, como Masakatsu já estava exposto à violência desde a infância, ele acabou levando isso para sua vida, se metendo em roubos e brigas. Até que em 1970, ele foi parar em um centro de detenção por roubo, onde aprendeu a ler e escrever. E quando saiu, descobriu que o seu pai tinha vendido a casa, e sem rumo ele foi buscar trabalho em Kyoto e Osaka, e não demorou muito até voltar para sua terra natal, e também para o centro de detenção por mais roubos. Em 1973, ele se juntou a delinquentes locais, o que só fez com que ele entrasse ainda mais de cabeça no mundo do crime. E no ano seguinte, aos 18 anos, Masakatsu cometeu a sua primeira finalização. Ele invadiu uma loja em Totori, rendeu a dona de 26 anos, e por acreditar que o sorriso dela era sinal de que estava zoando com a cara dele, ele atacou a mulher no pescoço. Depois roubou 22 mil ienes, o que dá em torno de 800 reais, e fugiu, mas foi preso 6 horas depois, e foi condenado por mortes, tentativa de abuso, roubo, falsificação e fraude, mas recebeu uma sentença super leve de 5 a 10 anos, porque o promotor acreditava em sua reabilitação, algo que o cara deve ter se arrependido amargamente. Desses anos que precisava cumprir, Masakatsu passou só 158 dias na cadeia, e até tentou arrumar um emprego, quem sabe mudar de vida, mas essa ideia não durou muito, porque logo se viu sem dinheiro e tentou roubar uma pousada, sendo preso novamente. Em 85, ele foi condenado a 7 anos por tentativa de homicídio e roubo, e nem na prisão o cara sossegava. Ele brigava com outros detentos e teve a liberdade condicional negada. Quando finalmente ficou perto de sair, ele chegou a dizer que não queria ser solto, pois não tinha nada para fazer lá fora. Em 25 de outubro de 91, ele saiu da prisão, e 2 dias depois, foi morar com um ex-presidiário. Pouco mais de um mês se passou, e ele tentou estrangular uma lojista, e em 6 de dezembro, ameaçou finalizar o filho de 3 anos de um amigo para conseguir grana. O tal amigo alertou a polícia, é claro, que chegou a emitir um mandado de prisão, mas 4 dias depois, ele roubou 105 mil ienes, o que dá 4 mil reais, de outro conhecido da prisão e sumiu. Foi então que começou a sua série de crimes. Seu modus operandi era sempre o mesmo. Ele entrava em bares, trancava a porta se estivesse sozinho com as funcionárias e roubava. Ele até mesmo apagava as luzes de neon para simular que o lugar tinha fechado. Usava pseudônimos e ainda trocava de roupa para despistar. As suas vítimas eram hostess de bares e lanchonetes, que são mulheres que fazem companhia para quem estiver no estabelecimento e quiser ter esse tipo de serviço. E o Masakatsu as via como alvos fáceis. A primeira foi Kumiko Masaki, de 45 anos. Ela foi finalizada em 11 de dezembro de 1991. Ele descartou a arma e o cartão de crédito dela, mas cometeu um erro grave e deixou as suas digitais. Depois que cometeu o crime, ele se escondeu por um tempo em uma pousada, e em 20 de dezembro, pouco mais de uma semana depois, tentou fazer uma funcionária fechar o local de trabalho, mas não conseguiu convencê-la, o que salvou a vida dessa pessoa. No dia seguinte, ele atacou Fumiko Takahashi, de 55 anos, e roubou 200 mil ienes, então descartou o casaco sujo e viajou para Kyoto. Menos de uma semana depois, no dia 26, sua próxima vítima foi Kyo Harada, de 55 anos, e em 28 de dezembro, ele esfaqueou Noriko Murakami, de 51 anos. O filho da vítima chegou a aparecer na hora, mas Masakatsu agrediu ele e fugiu para Osaka, mas não ficou parado por muito tempo, porque logo que o mandado de prisão foi emitido, ele voltou a fugir. Enquanto isso, os investigadores de Hyogo, Shimane e Kyoto ligaram os pontos, com pegadas de tênis Moonstars, digitais e o padrão de estrangulamento e esfaqueamento de donas de estabelecimentos noturnos. Mas Masakatsu não dava brecha para a polícia pegá-lo, sempre usando nomes falsos e se precavendo. Ao mesmo tempo, ele continuava com alguns crimes, como roubar apartamentos, e em 5 de janeiro de 92, ele tentou finalizar Hanae Katsura, uma Hakugoka famosa, que é tipo a profissão de ser contador de histórias. Ele a subjugou, roubou 140 mil ienes e fugiu. Mesmo assim, ela sobreviveu e denunciou. Então, a partir desse momento, as digitais dele foram ligadas aos crimes. Os hotéis e pousadas que ele costumava usar para se esconder foram fechados, e até outros locais, tudo para a polícia intensificar a busca. Em 6 de janeiro, o cara se escondeu no apartamento de uma mulher, mentindo sobre uma briga familiar. Ele ficou lá por 16 horas, assistindo TV e jogando com o filho dela. A mulher até desconfiou, mas deixou o cara ficar. Uma atitude que é péssima, né, galera? Não se deixe alguém que você mal conhece ficar de bobeira assim na sua casa. Fica a dica aí. No caso dessa mulher, na manhã seguinte, ele ainda tentou estrangulá-la, mas ela gritou e o filho acordou. Foi aí que o Masakatsu a soltou e pediu desculpas, confessando seus crimes e dizendo que se renderia. A mulher levou o filho para a escola e contou para um professor que chamou a polícia.
polícia. Então finalmente ele foi preso e admitiu as 4 finalizações, explicando que roubava para sobreviver, mas que estava começando a se conter. O problema disso é que se ele roubava para sobreviver, então por que ele tirou a vida de cada uma dessas mulheres? Todo o discurso faz parecer só uma tentativa de passar pano para si mesmo. Depois de ser acusado pelas 3 cidades, ele chegou a tentar contra a própria vida na prisão, mas não conseguiu finalizar o ato. Já diante do juiz, Masakatsu negou que tinha finalizado as mulheres, mas isso nem fazia sentido diante das provas que tinham contra ele. Além disso, Hanae Katsura, aquela mulher que tinha conseguido sobreviver antes, também testemunhou, e em 1995, a acusação pediu a pena capital, que foi aceita pelo tribunal. Ele chegou a tentar recorrer, falando que estava bêbado, e até procurou apelar para uma avaliação psiquiátrica, mas seus pedidos foram negados. Em 2004, ele trocou cartas com um professor americano, dizendo que orava pelos outros presos, e que queria ser reintegrado. Mas em 2005, um último recurso foi rejeitado, e não tinha mais nada que ele pudesse fazer para evitar o fim. Então, em 2017, Masakatsu Nishikawa foi executado por enforcamento. E de todos os criminosos que eu falei nesse vídeo, ele foi o único que aparentemente demonstrou algum arrependimento no fim. Mas será que era verdadeiro ou era só o medo do que vinha pela frente? E você, acredita em arrependimento ou acha que era só desespero mesmo? Fala galera, qual desses te deixou mais espantado? Você acha que o Japão é realmente seguro ou esses casos mudaram a sua visão? Me contem aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.